Quem vai falar para mim quanto tempo gasta para renovar? Porque todo dia que a gente toma banho, ou que você passa a mão, não precisa nem de tomar banho, não. Você passa a mão, tem células de pele sua caindo. Então, tem que renovar as outras. Qual que é o tempo de renovação? Quem vai arriscar falar para nós? 21 dias. Da pele? Ixi, tá meio longe, viu? 21 dias seria quase um total. A renovação dessas células é praticamente diária. Sabe por quê? Células mortas caem e as células vivas vão sendo formadas e vão tomando o espaço das mortas que vão caindo. Então, da nossa pele é praticamente diária, tá? Por isso que nós não podemos fazer esfoliação todos os dias, porque danifica a nossa pele. Naturalmente, as células mortas já vão cair e as vivas já vão nascer e tomar o lugar das mortas. Naturalmente. Se a gente faz a esfoliação, é para limpar aquelas células mortas que não caem, não é? A esfoliação nada mais é do que células mortas grudadas na nossa pele, com suor, com o óleo da nossa pele, elas grudam e tem dificuldade em sair. Aí quando você passa um esfoliante, aquilo ali vai arrancando, vai limpando os poros, vai tirando essa parte morta que está grudada. Se a gente fizer isso constantemente, nós estamos, né, cometendo um grave erro com a nossa pele. Um grande pecado com a nossa pele. Então, a da nossa pele é praticamente todos os dias. Os tecidos epiteliais podem ter origem nos 3 folhetos embrionários, que nós já falamos, né? Conforme seja especializado em revestir superfície do nosso corpo ou produzir secreção. As duas funções do tecido epitelial. Revestimento, revestir superfície interna e externa, e secreção, produzir as glândulas, né? Que são de extrema importância no nosso organismo. Terceiro ano, até aqui alguma pergunta, algum comentário? Então, o que você tem que saber? Que os tecidos vêm dos folhetos embrionários, os tecidos vêm do folheto embrionário. O tecido epitelial, ele vem da ectoderme, da parte externa. Ele é de revestimento e de secreção. As características dele, células justapostas, ausência de substância intercelular, não contém inervação e não contém vascularização. A renovação dele pode ser rápida ou pode ser lenta, depende do local, depende da necessidade do tecido, tá? Então, pode ser rápida ou ser lenta. Agora vamos falar especialmente do tecido epitelial de revestimento. O glandular a gente vai falar depois. O revestimento externo ou interno, né? Pode reverter a superfície externa do nosso corpo, bem como as cavidades internas do nosso organismo. Precisa desse revestimento também, tá? Vocês sabiam que a nossa pele é considerado o maior órgão do nosso corpo? Você sabe que a nossa pele ela é bem elástica. Ela tem capacidade de estender assim, muito. Eu não sei falar para vocês a quantidade, além que ela pode estender dentro do nosso organismo. Mas é muita coisa, muita coisa. Se a gente pudesse pegar a nossa pele, esticar, colocar no chão, esticar, nós iríamos ver o quanto de pele nós temos no nosso organismo. É muita coisa, mas é muita coisa, né? Então, de acordo com as camadas do tecido epitelial, nós temos, então, o nome do tecido. Quando eu tenho uma camada de células apenas, eu tenho tecido simples. É aquele que tem apenas uma camada de células. Vocês vão ver que, nesse caso, esse tecido, ele não pode dar uma proteção ampla. A proteção dele é mínima. E se tem uma camada de células, com certeza precisa de ter uma difusão de substâncias aí muito grande. Por exemplo, o nosso intestino.
O intestino delgado, ele tem que ter uma camada de células só. Imagine vocês o intestino delgado com muitas camadas de células. Como que vai fazer a absorção, né, de nutrientes, sair do intestino e para os vasos sanguíneos? Não funciona. Imagine vocês também o contrário, a nossa pele sendo apenas uma camadinha de células. Olha só que estrago que seria, né? Qualquer esbarrão, qualquer cortezinho, qualquer arranhão, você estaria abrindo toda a sua pele. E que isso não acontece, né? Então, a quantidade de camada de células em cada tecido está de acordo também com as características do tecido. Estratificado é aquele que tem várias camadas de célula. Aí sim, a nossa pele é. Então, até que você faz um calo d'água, levanta aquela bolha, mas fica a pele lá por baixo. O calo d'água seca, você não arrebentou, deixou ele secar, aí você tira uma pele, tira outra pele, tira outra pele. Aí você vai ver a quantidade de pele que tem, né, de pelezinha que forma a nossa pele. Então, ela é formada por várias células, estratificado. Ela precisa, né, de uma proteção maior. E nós temos o que é falso, pseudoestratificado. O pseudoestratificado, ele é uma camada de célula só. Só que são células grandes e de tamanhos irregulares, umas maiores, né? Outras menores. Isso aqui dá um aspecto falso. Por isso é chamado de pseudoestratificado. É uma camada só, mas com tamanhos irregulares. Aqui estão eles, ó. Simples, uma camada. Estratificado, 2, 3, 4. Pseudoestratificado, uma só, dando aspecto de vários. Observe vocês que em todos eles, ó, nós temos aqui a membrana basal, né? A lâmina basal, nutrindo, então, aos tecidos, as células que estão aqui em cima, tá? Então, aqui, ó, essa camadinha aqui, né? Que vem daqui, ela vai passar os nutrientes para essas células aqui. Ó, essa camadinha vai passar os nutrientes para essa célula. Sem essa lâmina basal, membrana basal, não existe as células do tecido epitelial, tá? Só existe por causa dessa lâmina. Terceiro ano, alguma pergunta? Algum comentário? Ainda falando, deixa eu ver se aqui vai comentar. Vai não. Ainda falando de renovação de células, pegando aqui esse tempo de renovação, falei para vocês que as células da nossa pele, a renovação dela é praticamente diária. E aí vem a diferença, então, das tatuagens, né? A tatuagem de rena com a tatuagem definitiva. A tatuagem definitiva, ela tem que ser feita lá na camada abaixo da nossa pele, lá na derme, porque ela fica para sempre. Essa tatuagem de rena, esses adesivos que coloca sobre a pele, né? À medida que a pele vai, as células vão morrendo e vão saindo, elas vão desmanchando, elas vão acabando, né? Com o passar do tempo, elas desmancham todinho. Na página seguinte, página 40, ó, de maneira geral, os epitélios simples, sua pequena espessura, eles prestam uma melhor absorção de troca de substância. Então, a gente tem no pulmão, a gente vai ter no intestino delgado, onde nós temos troca, né? Troca de substâncias, tá? O estratificado está relacionado à função de proteção. Então, ele precisa de um local de mais impacto, né? De maior proteção. No caso aqui, sempre que a gente fala o nome do tecido, a gente fala o tecido quanto à quantidade de células e quanto ao formato de células. Por exemplo, tecido epitelial. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, ó, tecido epitelial.
simples, pavimentoso. Simples, cúbico. Simples, prismático. Simples porque eu tenho o quê? Uma camada de célula só. Pavimentoso porque as células são esborrachadas, achatadas. Cúbico, né? Em forma de um cubinho. E prismático, alta. Isso aqui, quando fala do nome completo, tem uma razão de ser dentro daquele órgão, tá? Então, pavimentoso, né? Reveste os vasos sanguíneos, os alvéolos pulmonares, tá? O peritônio, né? Simples. Locais onde não pode ter muito impacto. As células são achatadas. Não pode ter muito impacto. As células permanecem achatadas. Então, nesse local aqui, ó, coração, pulmão, intestino, os vasos sanguíneos, né? Então, são locais que as células são esborrachadas, pavimentosas. Cúbicas são poucas, né? Os túbulos renais e os ovários. Prismático, células altas, mucosa gástrica, mucosa intestinal, tubas uterinas, né? É o próprio útero. Então, assim, são células prismáticas altas. Antigamente, você tinha que decorar tudo isso. Nome do tecido, tipo de célula e o órgão que ele estava sendo encontrado. Hoje não, hoje você tem mais que associar isso aqui, ó. Quando eu falo simples pavimentoso, quando eu falo simples prismático, tá? E associar, por exemplo, a questão do intestino ser simples, né? A questão da pele ser estratificada, associar isso daí. Estratificado, pavimentoso, estratificado de transição. Tem um e tem outro. Pavimentoso, estratificado a pele, a epiderme, a parte externa, onde as células são esborrachadas. Imagine você se as células da nossa pele, da epiderme, né? As células externas, elas fossem altas. Você estaria esbarrando, né, machucando essas células muitas vezes por dia, porque você encosta, você bate na cadeira, bate na mesa, raspa o braço na porta, né? Então, você estaria danificando com frequência essas células da pele, o que não é bom, né? Então, as células da nossa pele é esborrachada, achatada, até para evitar isso daqui. De transição, são epitélio que vai ter os formatos de células variadas, tá? Então, por isso que é chamado de transição, né? Camada mais superficial muda de acordo com o estado funcional. Bexiga cheia, bexiga vazia, olha que interessante, tá? Então, essas células mudam de formato. Porque a bexiga cheia, ela precisa de uma proteção maior. A bexiga vazia, não. O pseudoestratificado é aquele que é um epitélio falso. Nós temos na mucosa nasal, na traqueia, nos brônquios, tá? São células altas, né? E ciliadas. Bom? Aqui a gente tem, ó, pavimentoso simples, cúbico simples, prismático simples, com uma camada só. Pseudoestratificado, uma com aspecto de várias. E aqui a gente tem os cílios, né, na traqueia, e o pavimentoso estratificado, com várias camadas de célula. Observe vocês que todos eles têm o quê? A lâmina basal, ó, a lâmina basal. Essa lâmina basal é a base das células, né, para dar proteção a elas. Terceiro ano. Alguma pergunta, algum comentário? Deu para recordar? Que esse aqui é revisional, né? Desse tecido, o tecido epitelial, ele é um pouco cobrado no Enem, tá? Não tanto quanto, mas ele é um pouco, principalmente quando a gente fala de pele, né? Das camadas da pele. O glandular ou de secreção. As nossas glândulas são formadas a partir do tecido epitelial, tá?
Todas elas. Não importa se são as glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas. Então, todas elas são formadas a partir do tecido epitelial que se dilatam, né, para formar essas glândulas. Então, células epiteliais especializadas em produzir secreções. O que elas produzem, as glândulas, são secreções. Também tem divisão, né? Quanto ao número de células e quanto à forma de eliminar. Se ela produz a secreção vai ter que sair dela, de uma forma ou de outra, tá? Então, quanto à forma de eliminar essa secreção, elas recebem o nome. E quanto ao número de células, elas também recebem o nome. Então, vamos lá. As glândulas merócrinas, né? Ou écrinas, são aquelas que eliminam os produtos secretados sem perda do citoplasma. Quer dizer, ela vai eliminar apenas o que ela produziu, não vai eliminar parte da glândula, tá? Então, aqui a gente tem as exócrinas, ó, lacrimal, salivar, sudorípara. Essa aqui produz apenas o que é... desculpa, voltando. Essa aqui elimina apenas o que ela produz. Produziu suor, vai eliminar só suor. Produziu a saliva, só saliva. Não vai eliminar parte da célula dela como outras, tá? As glândulas apócrinas ou holomerócrinas, elas vão eliminar, juntamente com a secreção, parte da célula, parte do seu citoplasma. Então, parte da célula dela, por isso que ela tem que se refazer, tá? Vai ser eliminada. Glândulas mamárias, ó, quando a criança mama o leite, parte da célula da glândula mamária vai embora junto com a secreção, que é o leite. Por isso que o pessoal fala, tem que esperar o leite juntar, né? Tem que esperar juntar o leite. Esse juntar o leite, precisa esperar refazer as glândulas, que elas se refazem rapidinho, né? Parte dessas células se refaz, das glândulas não, das células das glândulas. Refaz rapidinho, de 3 em 3 horas, está refazendo, produzindo leite e refazendo a célula. Porque aí a mãe pode amamentar de novo a criança, tá? Quanto mais amamenta, mais produz, viu? Então, isso é uma coisa que as mães têm que aprender. Quer produzir leite? Então, amamenta. Amamenta bem, que o leite vai ser produzido em grande quantidade. O que é amamentar bem? É amamentar cerca de 20 minutos, 15 minutos, no mínimo 15, no máximo 20, meia hora, a criança em cada peito. Isso é amamentar bem, que refaz as células, né? Refaz as células e refaz o leite, certo? E há uma pesquisa que a mulher que amamenta bem, isso impede o câncer de mama. Impede. Não significa que não vai ter, né? Bloqueia, dificulta o aparecimento de câncer de mama. As glândulas sudoríparas modificadas, quais? Nas axilas, tá? E na região perianal. Olha que interessante, né? São exemplo dessas glândulas, onde aqui nas axilas e em volta do ânus, né? Na região ali perto do ânus, elas eliminam o suor e parte delas. Por isso são chamadas sudoríparas modificadas. Não são as outras, né? Pescoço, pé, costas, né? É diferente, tá? Braço, é diferente aqui. E depois as glândulas holócrinas, holo total, são aquelas que morrem e se fragmentam com a produção da secreção, tá? Então, no final, eliminado tudo junto. Ó, as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas. Não é à toa que essa glândula, ela traz uma complicação para nós. Porque quando elimina esse óleo da nossa pele, né? Ela se desmancha e ela vai embora. Por isso, obstrui muitos poros da nossa pele. Obstruindo os poros da nossa pele, vai facilitar muito a presença de espinhas, né? Porque aí os poros ficam obstruídos, não tem como passar, né? Suor, passar as outras coisas,
Os anticorpos vão ali atacar e formam as espinhas, tá? Então, essas glândulas sebáceas, elas são um pouco complicadas. No folículo piloso, que ela elimina o óleo dela, que é o sebo, né? Natureza gordurosa. E esse óleo serve para lubrificar a nossa pele. É o hidratante natural da nossa pele. Ah, Irani, por que a minha pele é muito seca, então? Porque produz pouco óleo. Ah, por que a minha pele é muito oleosa? Porque produz muito óleo. O produzir pouco ou muito tem muito a ver com genética, tem a ver com hormônio, tem a ver com estresse. Você pode observar, às vezes a pessoa fala, não, minha pele é normal. Ou seja, ela não é seca e não é oleosa. Mas tem determinados momentos da sua vida que você pode ter a pele oleosa. Aí você vai pensar, gente, mas a minha pele sempre foi seca, por que ela tá oleosa? Aí você pode ver, ó, tensão, estresse, isso acelera a produção, né? Acelera o calor, a liberação de energia dentro do corpo, libera mais esse óleo da nossa pele, tá certo? Problemas hormonais, altera a produção desse óleo na nossa pele. O ideal é que nós tenhamos a pele normal. Mas tem pessoas que vai viver a vida inteira com a pele oleosa, a vida inteira com a pele seca. Aí ela tem que contar, então, com produtos, né? Produtos que vão diminuir esse óleo da pele ou produtos que vão lubrificar melhor a sua pele. É normal pessoas idosas, mulheres da menopausa ter a pele mais seca. É normal, por causa dos problemas hormonais, né? Aí a gente tem que contribuir, então, com os cremes, né? Com os hidratantes. E quanto mais velho vai ficando, mais seco vai ficando a pele, tá? Por isso ela também desidrata e ruga. As rugas vão aparecendo, porque a pele vai ressecando e desidratando, tá? Ah, mas então se eu hidratar a minha pele até 90, 100 anos, eu não vou ter nenhuma ruga? Também não é extremista, né? Como que nós hidratamos a nossa pele? A primeira coisa, com ela, ó, a nossa famosa aguinha. Esse é o primeiro passo para hidratar a pele. Depois a gente pode contemplar com os cremes, os hidratantes, tá? Mas a pessoa idosa, ela pode passar o creme o dia inteiro, pode beber litros e litros e litros e litros de água o dia inteiro, a pele dela não vai conseguir absorver tudo isso. Por isso ela vai desidratar e rugar, tá? Por isso. Mas a hidratação vai retardar esse processo, viu? Retarda. Não que não vá acontecer, mas retarda. Tá, ó, olha a diferença. Merócrina, apenas a secreção é liberado da glândula. Apócrina, secreção e parte do citoplasma da glândula é liberado. Holócrina, toda a glândula se desmancha, tá? Toda a glândula se desfaz. Então, por isso que a glândula sebácea, ela dá um trabalhinho para nós, né? Aí, pessoas que têm a pele mais oleosa, ela vai ter tendência a ter o quê? Mais cravo. Por quê? O cravo está aí no ar, na atmosfera. Ele bate na sua pele. Se a sua pele estiver seca, ele bate e cai. Se a sua pele estiver oleosa, ele vai bater, vai achar os poros da nossa pele, vai entrar lá dentro para poder alimentar, para poder botar seus ovos, né? E é por isso que você espreme o cravo, depois vai aparecer outra ali, porque se tiver colocado os ovos ali, vai ficar os ovos, vai nascer outro bichinho ali, tá? A pele seca, isso é mais difícil de acontecer. A pele normal, mal menos, né? Pode acontecer como pode não acontecer, tá? Outra coisa que eu quero comentar aqui, terceiro ano, daqui um pouquinho vai cair, à tarde a gente retorna, é sobre limpeza de pele. As limpezas de pele hoje, às vezes elas são muito agressivas, é ácido, né? É tirar os cravos mais profundos. Então, quando a gente vai tirar os cravos, a gente vai ter que espremer, que a gente fala, pode danificar as células da nossa pele. Danificando, por que às vezes mancha? O que é a mancha?
é porque machucou